O ministro do STF, Alexandre de Moraes, votou para condenar a 17 anos de prisão o bolsonarista que vandalizou o relógio dado por Dom João VI, no dia o vandalismo, né? Não a doação do relógio no dia 8 de janeiro de 2023. Vamos ouvir as informações e a explicação mais detalhada aí desse voto com o nosso maravilhoso Dr. Bruno Silvestre. Vamos lá. Bruno, o menor violino do mundo toca aí neste momento para essa condenação, mas vamos lá, vamos ouvir o que aconteceu aí com o sujeito que vandalizou o relógio dado pelo Dom João VI. Pois é, Ana. O mais interessante desse caso é que ele é mais um dos casos de condenação, né, dos processos daqueles que tentaram uma tentativa de golpe em 8 de janeiro. Lembrando que todos esses casos eles são base para um julgamento futuro do senhor Jair Messias Bolsonaro, que a sua hora de julgamento vai chegar. Então a gente tem que lembrar que os votos que estão sendo proferidos em casos assim, eles são uma construção jurídica sobre o que aconteceu no 8 de janeiro. O envolvimento de Jair Messias Bolsonaro no 8 de janeiro vai ser julgado lá na frente. Então a gente vai pegar hoje uma das questões mais danosas para o patrimônio histórico-cultural brasileiro. Porque, lembrando, não interessa se você gosta da família real portuguesa ou não, mas eles fazem parte da nossa história e o patrimônio deixado por eles é um patrimônio histórico da nossa história. A gente gostando ou não de como a família real portuguesa tratou o nosso país aqui. Então, vamos lá. Aí, eu queria pegar a matéria, Ana, e passar nela, coloca lá, né? O Moraes vota para prender por 17 anos o homem que quebrou o relógio no 8 de janeiro. Aí eu queria que você lesse, por favor, os 2 parágrafos aí do o que aconteceu, que é da matéria do UOL. Vamos lá, matéria do UOL por Vanderlei Preites Sobrinho. Moraes vota para prender por 17 anos o homem que quebrou o relógio no 8 de janeiro. Vamos ler lá o começo. O que aconteceu? O relator do caso, Moraes afirma, relator do caso, Moraes afirma no seu voto que Antônio Ferreira foi o responsável pelo vandalismo ao relógio do século XVII. A decisão do ministro cita depoimentos de testemunhas que comprovam a acusação. O relógio foi um presente da corte francesa a Dom João VI. Continua lá. Os outros 10 ministros do STF ainda precisam votar na sessão virtual da corte para que Ferreira seja de fato condenado aos 17 anos de prisão. A maioria precisa concordar com o relatório do Moraes, tá? Essa parte até aí tá bom. Tá ótimo. O que eu quero trazer primeiro, aí eu vou mostrar também o vídeo para vocês verem o que esse cidadão fez. Deem uma olhada aí nesse vídeo, porque o vídeo ele mostra a atitude dele. Ele invadiu um espaço público, né, aquela área lá da Praça dos Três Poderes, entrou nessa ala onde estava o relógio, e aí mostra logo no início, vocês vão ver o que ele fez. Vamos lá. Queria começar com essa história da condenação de 17 anos de cadeia. Eu acredito que essa é uma das cenas muito fortes, né, do ataque do 8 de janeiro, né? O relógio que foi um presente de Dom João VI ao Brasil em 1808, jogado no chão dessa maneira, destruído, e ele larga tudo, e ele joga isso, e ele com a camisa do Bolsonaro, né? Essa imagem é muito forte. Bom, é isso, Ana. É dessa parte, basicamente. E aí, o que eu quero tratar, né, sobre isso? A matéria do UOL, nesse sentido, eu tenho que fazer um grande elogio ao trabalho que eles fizeram, porque realmente está uma matéria muito bem detalhada. Agora, o que eu quero destacar nesse sentido? Existem divergências no Supremo, mas essas divergências elas são pequenas. Se os crimes, 2 ou 3 crimes podem ser colocados juntos ou não.
A diferença na prática é a condenação a 17 ou a 15 anos, Tá. ou ainda descer para uns 11 anos. Tá. Não existe divergência nesse sentido em termos de condenação, no sentido de que eles cometeram aquele crime. Tá, Isso não não tem tem. dúvida. Não tem. Não, Tá. a questão é porque, primeiro, você diz a pessoa cometeu esses crimes, ok. Aí você vai e você vê se aqueles crimes podem ser somados ou se cada um é tratado individualmente. Entendi. Aí eu vou para todo mundo entender. Imagina que uma pessoa agride uma outra pessoa até a morte. Então, você teve uma lesão corporal e você teve a morte. Só que a pessoa, ela não responde por lesão corporal e homicídio. Você pega o maior dano, que foi o quê? O homicídio. Entendi. Se assassinou. Aí vamos supor que a pessoa comete esse crime de homicídio e pratica algum outro ato de, sei lá, quebra a casa da pessoa. Aí é um outro tipo de crime que vai se somar com esse, no sentido de são duas penas diferentes. Então, no caso que a gente tem aí, tem gente que acha que essa parte do golpe de Estado e de se reunir para atentar ao Estado Democrático de Direito e outras questões ligadas a isso, que elas podem se somar porque são a mesma coisa. Digamos, eu estou falando de forma muito leiga, assim, só para o pessoal entender, mas é basicamente você dizer que os dois crimes são mais ou menos a mesma coisa, e então que você vai condenar ele só uma vez e não duas, porque os crimes são similares, digamos assim. Então, essas são as divergências que existem, né, lá, mas existe a posição lá do André Mendonça e do Nunes Marques, que, ao meu ver, são posicionamentos muito mais brandos e, ao meu ver, eles estão construindo um pensamento jurídico que vai chegar ao Bolsonaro. Entendi. E aí, para mim, e é esse que é o comparativo que eu quero fazer, é o seguinte: primeiro, não dá para a gente relativizar o que eles fizeram. Porque se a gente estivesse hoje em um governo ditatorial, a gente nem podia estar gravando esse vídeo e o golpe teria sido estabelecido. Então, a gente, não é porque algo fracassou que a gente não deve ter as punições adequadas aos crimes cometidos. Então, é isso. Que nem, por exemplo, a tentativa de homicídio. Ela tem que ser punida. A pessoa tentou. Mas nem matou. Ele só atirou na pessoa, nem matou, né? Exatamente. Então, assim, a tentativa, ela tem que ser tão coibida quanto a pessoa conseguir o resultado. A mesma coisa é isso, as tentativas de golpe têm que ser condenadas, e aí entra aquele negócio. Você vê, olha que engraçado, né? É pessoa do PT que foi lá dentro. Você vê o cara com a camisa do Bolsonaro. Né? Não, mas ele é um infiltrado, né? Sempre tem essas desculpinhas, né? Prova que é um infiltrado, né? Exatamente. O Bruno, para esclarecer aqui, no julgamento ali, então já está definido assim que o cara vai ser condenado? Só estão decidindo a quanto ou não? Vamos lá. O julgamento ele começou de forma virtual. Tá. Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes proferiu o voto dele e os demais ministros, de forma eletrônica, vão juntar os seus votos, concordando ou discordando dele. Obviamente daria para os... Por exemplo, se a maioria declarar que ele é inocente... ele ainda pode ser. Ainda poderia, Ainda pode ser. Tá. Assim, começou o julgamento. O que a gente tem é o voto do Alexandre de Moraes e a gente tem o que a gente fala no meio jurídico, né, que é o voto por coerência. Nós entendemos, assim, nós sabemos qual é a posição dos outros 10 ministros. Então, a gente tem como prever como eles vão julgar por coerência com os julgamentos anteriores deles. Entendi. Nada impede que eles mudem o voto deles. Mas a base do direito criminal é o seguinte: você ter indício de autoria, que é indício de que foi aquela pessoa que cometeu, e prova de materialidade. Então, ou seja, um relógio muito caro, muito valioso, foi quebrado. Então, você tem a prova de que o dano aconteceu. Aí você tem quem é a pessoa, indício de que é a pessoa. É aquela ali. Aí você tem testemunha, você tem vídeo, e você tem o próprio depoimento do cara e o contexto todo ali. Então, tudo isso é um conjunto probatório que nos leva a crer na condenação. Para mim, o vídeo é bem claro. Então, assim,
é importante a gente pegar todos esses elementos, Uhum. mas, ao meu ver, ele será condenado ou em 17 anos, como o Alexandre de Moraes determinou, ou em 15 anos. Acredito eu que vai manter esses 17. Uhum. Isso é o meu chute, Uhum. conforme os votos que os ministros já deram, mas a gente deve ter divergência de Cristiano Zanin em relação à aglutinação de 2 crimes, Uhum. André Mendonça talvez acompanhando ele, uma mais leve do Nunes Marques e os demais acompanhando o ministro Alexandre de Moraes. Uhum. Esse é o meu chute, digamos assim, para um caso desse. Ok. Bruno, uma última pergunta. Desculpa te fazer essa pergunta, mas assim, 17 anos é de propósito? É que é tão engraçado que eu tinha que perguntar. Não, é uma boa pergunta, mas não acredito que seja de propósito. Acredito eu que, na verdade, o somatório, né, dos crimes chegou a esse valor. Tem toda Tanto uma é que o conta que é debate ele feita, né? E é isso que você estava explicando, né? Exatamente, porque primeiro porque as penas, elas têm que ser individuais. É por isso que quando você abre o Código Penal, você vai lá, sanção, pena de 5 a 10 anos. Por quê? Porque você tem que fazer a dosimetria da pena. Ou seja, você tem que quantificar o quanto aquela pessoa ela vai ter de condenação a partir do que você está estabelecendo. Uhum. Muito bom, muito obrigada, Bruno, por responder essa dúvida que fica pairando sobre a minha cabeça, porque é uma coincidência tão grande assim, que, pô, não é engraçado o cara ser condenado a 17 anos? Vamos lá, ficamos por aqui, chat, a gente volta em instantes. Fica a dica, não tente dar golpe de Estado, e se tentar, não destrua relógios muito caros e antigos.